Tudo bem, pessoal? Então voltamos aqui para falar dos limites. Falamos agora há pouco das medidas, das restrições, caso o limite de alerta ou o limite prudencial sejam ultrapassados. E agora chegamos no ponto crucial da aula sobre despesas com o pessoal, que é quando se ultrapassa o limite total. Então vamos aqui, ó. Eu fiz aqui um fluxogramazinho para a gente acompanhar. Ó. Então, ultrapassou o limite total, a resposta pode ser sim, a resposta pode ser não. É o último ano do mandato? E aí lembrando, o mandato é do chefe do poder, tá? Do chefe do poder? Do chefe do poder? A resposta pode ser não ou pode ser sim. Se a resposta for não, adotou as medidas corretamente? A resposta pode ser não ou pode ser sim. Beleza? Então é assim que a gente vai trabalhar, com esses 3 pontos de controle. Ponto de controle 1, ponto de controle 2 e ponto de controle 3. Perfeito? Perfeito? Então vamos lá. Então, pessoal, o que é o limite total? É o limite que está estipulado na LRF. Aí vamos supor que a gente está trabalhando, para facilitar, vamos supor que a gente está trabalhando com o executivo municipal. Então, o executivo municipal, o percentual dele é 54% da receita corrente líquida. 54%. Aí imagina que ele não está com 54%, que terminou um quadrimestre. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos supor que terminou um quadrimestre. Esse primeiro aqui, ó. Vou pegar o 31/8. Vamos pensar que terminou esse quadrimestre. E ao término desse quadrimestre aqui foi detectado que o chefe do Poder Executivo Municipal, dentro do relatório de gestão fiscal dele, ele indicou que estaria com, vamos colocar aqui, 63%. Na verdade, 61%. Eu quero trabalhar com múltiplo de 3 aqui. Então, 63%, não está certo, 9%. 63% da receita corrente líquida. 63% da receita corrente líquida. Ou seja, quantos por cento ele ultrapassou o limite? Pode dizer, ó, aqui, receita corrente líquida, executivo do município. Executivo do município. Então, ultrapassou 9%. Aí o que é que acontece? Ultrapassou o limite total? Nesse caso, sim. Também poderia ter sido não. Agora, olha o que eu escrevi aqui no topo aqui do quadro. Premissa, a despesa com o pessoal já tinha ultrapassado, está faltando um lado aqui. Já tinha ultrapassado o limite prudencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que no mês passado, no quadrimestre passado, já tinha dado em torno de 53,5%. Ou seja, só para deixar bem claro, aqui, nessa última contagem, tinha dado 53,5% da receita corrente líquida. Ou seja, ele já vinha de uma situação que ele já tinha ultrapassado o prudencial, mas ele ainda não tinha ultrapassado o limite total. Isso é importante. Certo? Aí o que é que acontece? A primeira resposta aqui é a seguinte, ó. Independente dele ter ultrapassado ou não o limite, nesse caso ele ultrapassou, não ultrapassou, o que é que acontece? Tanto num caso quanto no outro, deixa eu colocar aqui, pronto. Tanto nessa situação quanto nessa situação aqui, ele continua sofrendo as restrições do limite prudencial. Então, ó, tanto nesse caso quanto no outro, continua sujeito às restrições do limite prudencial. Esse é o primeiro ponto. Só que, se a resposta for sim, ele ultrapassou, aí você faz uma segunda pergunta. É o último ano do mandato do chefe do poder? Aí a gente primeiro vai trabalhar que a resposta é não. Não, não foi. Se a resposta for não,
certo? O que é que acontece? Na verdade, já vamos trabalhar aqui, ó. Ultrapassa o limite total? Sim. Então, nesse sim aqui, vamos trabalhar de outra forma. Nesse sim aqui, já vamos trabalhar que nesse caso, deve adotar as seguintes medidas. Que medidas são essas aqui, ó? É o que a gente vai ver aqui nesse segundo asterisco aqui. Ou seja, ele ultrapassou o limite total. Deve adotar as seguintes medidas, independente de ser ou não o último ano do mandato, que depois eu volto nisso aqui. Aí, que medidas são essas? Aí vamos voltar para cá, ó. A gente não está aqui com 63% da receita corrente líquida? Aí, o que é que a LRF diz? A LRF diz o seguinte, que deve ter 2 quadrimestres de recuperação. 2 quadrimestres de recuperação. O primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Então, eu estou explicando, pessoal, essas medidas aqui. Ó, quando o limite total é ultrapassado, quais são as medidas imediatas que devem ser feitas? São essas aqui. Tá aqui, ó. Tá bom? Deixa eu até colocar em azul para facilitar o vídeo. E como é que funcionam essas medidas? 1/3. Vamos colocar aqui da seguinte forma. Pelo menos 1/3, pelo menos 1/3 aqui, e o restante aqui. Ou seja, pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre subsequente e o restante aqui. Aí o que é que acontece? Quanto é que dá 1/3 do excesso? Então, é do excesso, hein? Então, aqui é 54%. Quanto é que eu estou em excesso? 9%. Quanto é 1/3 de 9%? 3%. Então você vai reduzir pelo menos 3% aqui, no primeiro quadrimestre subsequente, e 6% no segundo quadrimestre subsequente. 3% e 6%. Dessa forma. Beleza? Aí, é o último ano do mandato? Vamos supor que não. Aí você continua. Adotou as medidas corretamente? Aí a resposta pode ser que sim. Então, se sim, continua com as medidas, com as restrições do prudencial. Mas pode ser que o ente não se recupere os 3% aqui, ou não se recupere os 6% aqui. Se o ente não conseguir recuperar os 3% aqui ou 6% aqui, se ele falhar, ou no primeiro quadrimestre, era para reduzir 3, ele reduziu 2. Ou ele reduziu 4 aqui, mas na hora de reduzir 6, ele reduziu 5. Então ele falhou. Se o chefe do poder falhar aqui, ou falhar aqui, na redução, o que é que acontece? Então, é o que a gente vai ver agora. Então, se ele não adotou as medidas corretamente. Então, primeira coisa, fique impedido de receber transferências voluntárias. Vou colocar aqui uma abreviação, TV. Seria a primeira coisa. Segunda coisa, fica impedido, deixa eu colocar aqui em aspas, fica impedido de contratar operação de crédito. Aí vamos colocar aqui a exceção, porque sempre vem. Exceto para demissão de pessoas
ou refinanciamento da dívida mobiliária. Refinanciamento da dívida mobiliária. E terceiro, fica impedido de obter garantias. Vamos explicar isso muito bem aqui, e aí eu peço para o nosso colega que está nos ajudando dar um close aqui. Vamos lá, vou explicar. Foca em mim aqui e no que eu vou explicar aqui. Mais, pode aumentar. Pronto, aí está ótimo. Então, pessoal, o que é que a gente está vendo? O ente, ele teve oportunidade, no primeiro momento, quando o poder ultrapassa o limite total da despesa com o pessoal, de cara, ele não sofre nenhuma penalidade, nenhuma restrição que ele já não estivesse sofrendo antes por conta do limite prudencial. Esse é que é o pulo do gato. Então, vou repetir. Ó. Quando o poder ultrapassa o limite total, ele não sofre nenhuma restrição adicional que ele já não estivesse sofrendo quando ele ultrapassou o limite prudencial. Ponto. Só que é dado uma missão para ele. Chefe do poder, você deve reduzir o seu excesso da seguinte forma. Pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre subsequente e o restante no segundo quadrimestre subsequente. Aí foi dado uma chance para ele. Aí vamos supor que ele conseguiu reduzir os 3 aqui e conseguiu reduzir os 6 aqui. Aí o que é que acontece? Ele conseguiu adotar as medidas, ele continua com as restrições do prudencial. Tranquilo. Mas vamos supor que ele tinha que reduzir 3%, ele reduziu só 2%. Falhou. Ou, ele até reduziu 3%, mas na hora de reduzir 6%, ele reduziu 5%. Ele falhou também. Se ele falhar no primeiro ou no segundo quadrimestre, o que é que acontece com ele nesse momento? Aí sim, ele fica impedido de receber transferências voluntárias, ele fica impedido de contratar operação de crédito, exceto se for operação de crédito, que tem o intuito de demitir pessoas ou de refinanciar a dívida mobiliária. Ou seja, mesmo que o ente tenha ultrapassado o limite total, ele pode fazer novas operações de crédito, receita de capital, para pagar a despesa corrente, se for despesa corrente para demitir pessoas. Ele pode fazer isso. Mesmo que o ente tenha mesmo que o poder, certo, tenha ultrapassado o limite total da despesa com o pessoal, mesmo assim, o ente fica impedido, mesmo que o ente, repetindo, mesmo que o poder tenha ultrapassado o limite total da despesa com o pessoal, em regra ele não pode contratar a operação de crédito, mas ele vai poder contratar a operação de crédito para refinanciar a dívida mobiliária. A dívida mobiliária, pessoal, ela é composta por títulos do Tesouro Nacional, no caso da União. Então, por exemplo, o título de tesouro, você tem que renovar ele periodicamente, porque a União não tem dinheiro para pagar toda a dívida hoje. Então, o que é que a União faz? Daqui a 6 meses, ela tem que lançar um novo lote de títulos para pagar os títulos que vão vencer e postergar a dívida para o futuro. É assim que funciona o refinanciamento da dívida. Então, imagine que eu não possa fazer isso porque eu estourei a despesa com o pessoal. Isso vai quebrar totalmente a carteira de títulos. Então, isso são 2 exceções. Então, preste atenção. Mesmo que o ente tenha ultrapassado o limite total da despesa com o pessoal, mesmo assim, ele pode contratar a operação de crédito para demitir pessoas, ou ele pode contratar a operação de crédito para refinanciar a dívida. E ele não pode obter mais nenhuma garantia. Se ele for contratar um empréstimo, tirando esses 2 que eu falei, ele não pode pegar uma garantia não pode obter garantia junto a outro ente. Beleza, pessoal? Então, seria isso. O que mais é importante a gente saber? Que é importante. Agora, dá um close geral aqui. Tá bom. Não, foi muito. Então, o que é que acontece? Ó? Pessoal, preste atenção. Quando o ente ele ultrapassa o limite prudencial, quando o poder ultrapassa o limite prudencial, as restrições são em cima do poder. Então, por exemplo, quem deve, certo? Quem deve, por exemplo, quem não pode prover novos cargos? Apenas o poder que ultrapassou o limite. Então, só para deixar claro, eu estou trabalhando aqui com o executivo, certo? O executivo municipal. Se o executivo municipal ultrapassou o limite total, quem não pode prover cargos? O executivo municipal. Mas o legislativo,
ele pode prover os cargos? O legislativo ele pode prover os cargos porque o provimento de cargos é no âmbito do poder. Beleza. Mas, vamos supor que o executivo, ele, do município, desse município, não consiga se restabelecer e ele não tenha conseguido se recuperar e não adotou as medidas. Aí vem a pergunta, quem fica impedido de receber transferência voluntária? É o poder ou é o ente como um todo? Nesse caso, aqui, pessoal, essas restrições, elas pegam todo o poder. Estou repetindo. Enquanto as restrições do limite prudencial são em cima do poder, as restrições do limite total, quando não respeitadas, são em cima de todo o ente. Essa é a diferença. Outro ponto importante, faltam 2 pontos importantes ainda. Outro ponto importante e se tiver no último ano, e se tiver no último ano do mandato? Se a resposta for sim. Porque a gente viu o seguinte, que quando se ultrapassa o limite total, as únicas medidas iniciais são essas aqui. Agora olha o que eu vou te falar. Se estiver no último ano do chefe do poder, o que é que acontece? Você está vendo essas medidas de restrição aqui que estão a ver com o não? Essas 3 medidas, elas são aplicadas de forma imediata. Então, repetindo, se no último ano do mandato do chefe do poder, o limite total é ultrapassado, no último ano do mandato do chefe do poder, se o limite total for ultrapassado, essas 3 restrições, elas são aplicadas de forma imediata. Mesmo que você tenha que recuperar o limite, 1/3 e 2/3. Independente disso, como você está no último ano do mandato do chefe do respectivo poder, nesse caso, essas 3 medidas, 1, 2 e 3, elas são aplicadas imediatamente. E o que é que está faltando para a gente fechar de vez, certo? Quando se ultrapassa o limite total da despesa com o pessoal? Está faltando o seguinte, quais são as medidas que devem ser adotadas à luz da Constituição Federal para se reduzir a despesa com o pessoal? Vamos lá, vamos escrever, vamos ver um canto aqui bom. Eu vou escrever aqui do lado, ó, nesse cantinho aqui. Quais são as medidas que devem ser adotadas sequencialmente quando a despesa com o pessoal está acima do limite? Tem que seguir exatamente essa sequência, ou seja, medidas para reduzir despesa com o pessoal. Que medidas são essas? Então vamos lá. Primeira medida. Exoneração ou redução de pelo menos 20% dos cargos de confiança. Redução de pelo menos 20% dos cargos de confiança. Essa é a primeira medida. Segunda medida. Exoneração do servidor não estável. Terceira situação e última. Perda do cargo do servidor estável. Então, tem que seguir exatamente essa sequência. Dá um foco aqui maior aqui também agora. Para a gente fechar isso aqui. Quais são... Aqui. 1, 2 e 3 aqui. Tá bom aí, pronto. Quais são as 3 medidas que devem ser feitas de forma sequencial, de acordo com a Constituição Federal, quando se deseja reduzir a despesa com o pessoal e você não tem mais nenhuma medida? Primeiro, redução de pelo menos 20% dos cargos de confiança. Exoneração do servidor estável. Ou seja, você ultrapassou o limite total. O que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que fazer isso. Aí pergunta, eu posso inverter a ordem? Eu posso começar pelo servidor, exonerar o servidor não estável? Não.
Primeiro tem que reduzir 20% dos cargos e funções de confiança, para depois você chegar no servidor não estável, para depois você chegar na perda do cargo do servidor estável. Beleza, pessoal? Agora estamos totalmente preparados para fazer as questões objetivas sobre essa parte da aula. Então vamos lá. Então, questão de apoio, reforço. Sempre que a despesa total com o pessoal exceder o limite prudencial, a União fica proibida de conceder vantagem, aumento ou reajuste adequado de remuneração. Esse fique proibida ficou errado. Por quê? Porque existem ressalvas. Existem ressalvas. Quais são as ressalvas? Decisão judicial e revisão geral no inciso 10, artigo 37. Artigo 37, inciso 10. Por isso que aqui está errado, tem um erro aqui. Contudo, poderá fazer admissão ou contratação de pessoal nas áreas de educação, saúde e segurança, a título de reposição em virtude de aposentadoria ou falecimento. Essa segunda parte está certa. A despesa total com o pessoal dos executivos municipais limita-se a metade da receita corrente líquida. Está errado porque metade é 50%. E a gente viu que é 54%. Então aqui também tem um erro. Próximo. Considere a hipótese de que um município em que as despesas de pessoal totais estão abaixo do limite global de 60% das receitas correntes líquidas, mas a Câmara de Vereadores respectiva gasta com sua folha de pagamentos mais do que seu limite próprio, 6% do mesmo agregado, e está nessa situação há 10 meses. Nesse caso, as transferências da União para esse município não precisam ser suspensas. Vamos analisar isso aqui. Município. Aqui temos o executivo e aqui temos o legislativo. No município, no executivo, vamos supor aqui que a gente tem... Aí ele está falando, e aqui é o total, né? Ele está falando que o total está abaixo, então vamos colocar aqui 58%. E ele está falando que o legislativo está acima do limite. O limite seria 6, vamos dizer que é 9. Então aqui quer dizer que o executivo está gastando 49%. O que é que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma simulação rápida para analisar melhor a questão, com os dados da questão. Ó. Ele disse que o legislativo está gastando mais do que 6, mas que o limite global está abaixo de 60, ou seja, eu estou acima de 6 e eu estou abaixo de 60. Eu respeitei a premissa da questão. Aí o que é que ele está falando? Que isso aqui está ocorrendo há 10 meses. Então vamos lá. Então vamos supor, o primeiro mês, o legislativo estava com 9%. O segundo quadrimestre, primeiro quadrimestre, 9%. E ele já está indo aqui para metade do próximo quadrimestre, 9%. Isso aqui é o primeiro quadrimestre, esse aqui é o segundo quadrimestre, e esse aqui é o terceiro quadrimestre. O que é que acontece, pessoal? Ó, quando ele ultrapassou o teto aqui deu mais do que 6%, o que é que ele deveria ter feito? Ele deveria ter reduzido pelo menos 1% aqui e reduzir o restante aqui, os 2%. O que é que aconteceu nessa situação? Nessa situação, ele não reduziu 1% aqui, ó, porque ele continuou com 9%, ó, continua. Volta aqui para o quadro e dá um foco aqui. Quando? Vamos lá? Quando? Quadro. Tá no slide. Então, quando ele teve uma chance para se recuperar e ele não se recuperou no prazo, ele fica impedido de receber transferência voluntária. Por isso, pessoal, que a questão está errada. Ó. Ele está falando, não precisa. Precisa. Ó. Precisa. Precisa ser suspenso. Por isso que a questão ficou errada. Questão muito interessante.
Qualquer coisa você vê de novo o vídeo, que aí vai ficar bem mais claro. Mais de uma vez que você vê, você aprende melhor. Mas essa é a estrutura para responder. Letra D. A LRF instituiu limites para a despesa total com pessoal e encargos sociais. Assinale a opção que se apresenta um gasto que deve ser incluído no montante da despesa com pessoal. O único gasto que pode ser incluído é os gastos relacionados à substituição de servidores. Então, vamos, substituição de servidores por terceirizados. Ó. Então, a única resposta possível é a letra D. Ó. Contratos de terceirização de mão de obra em substituição de servidores empregados. Letra E. Com base na LRF, assinale a opção incorreta. Ele quer a incorreta. A LRF proíbe a realização de operação de crédito entre entes da federação, inclusive por intermédio de fundo, ainda que sob a forma de inovação da dívida contraída anteriormente. Isso aqui vai ser visto, se tiver que ser visto, vai ser visto na aula de operação de crédito. Então não vamos nos posicionar aqui ainda. São princípios gerais da LRF: o planejamento, a transparência e a responsabilização. Verdadeiro. Estão sujeitos à disposição da LRF todos os entes da federação, inclusive as empresas estatais dependentes na forma da lei. Tá certo, ele quer errada. São exemplos de instrumento da transparência, segundo a LRF, os planos, orçamentos, leis, prestação de contas e o parecer prévio, relatório resumido e relatório de gestão fiscal. Não sabemos disso ainda, isso ainda está pendente. Aí vamos para a letra E. A LRF estabelece limites de gastos com o pessoal, sendo que na União esse limite chega a 50% do total das receitas correntes. Por que aqui está errado? Porque é receita corrente líquida. Líquida. Faltou líquida. Por isso que a questão está errada. Esse é o gabarito. Questão F. Os limites da despesa com o pessoal não poderão exceder aos percentuais da receita corrente líquida. Esses percentuais, vamos lá, não englobam as despesas com inativos e pensionistas custeadas provenientes da arrecadação de contribuição de segurados. Pessoal, esse é o gabarito aqui, viu? Mas vamos olhar os outros. Vamos olhar os outros a princípio. São fixados de forma supletiva? Não. São fixados de forma taxativa e sujeito ao infrator as consequências da lei, entre as quais a impossibilidade de contratar, em qualquer hipótese, operação de crédito. Isso aqui tornou a questão errada. Isso aqui está errado porque isso aqui já vem na lei. Então aqui está errado, aqui está errado. Até agora o gabarito é A. São repartidos em limite específico por poder e por órgão nas esferas federal, estadual e municipal. Podendo essa distribuição interna ser alterada pela LDO, observado o limite global de cada ente. Ela não pode ser alterada pela LDO, certo? A distribuição é essa. O que pode ser feito, pessoal, é importante isso. Ó. O que pode ser feito é, eu quero dizer que o limite da despesa do executivo na LDO não é 54, é 52. Eu quero ser mais rigoroso. E o do legislativo, que era 6, eu quero dizer que é 5. Isso pode. O que ele está falando aqui que não pode é, era 60%, eu vou jogar no executivo, no âmbito municipal. Só para escrever aqui, ó, vamos lá. Ó. 54 e 6. Se eu quiser aumentar para reduzir, né, para ser mais rigoroso, se eu quiser colocar 52 e 4, isso pode. Isso aqui está ok. Mas se eu quiser fazer assim, ó, 53 e 7, porque no total dá 60, isso aqui não pode. É isso que ele está falando, tá bom? Então por isso que a letra D está errada. Muito boa essa questão. São discriminados de forma igualitária para a União, Estados e municípios. Não é, porque na União é 50, para o Estado é 60 e para o município é 60. Então, pessoal, realmente o gabarito é letra A. Você vê que essa letra A, a questão foi na jugular, literalmente. Porque ela cobrou exatamente, ou seja, qual é a situação em que a despesa com inativo e pensionista, ela sai do cálculo da despesa com o pessoal. Ela sai do cálculo da despesa com o pessoal quando ficar identificado que aquela despesa possui recurso vinculado, ou seja, a contribuição do segurado. Beleza? Letra G. Não poderá exceder o limite. Ele quer saber basicamente o limite da União, Estado e município. Então a gente sabe que Estado e município é 60 e que a União é 50. Letra E, o gabarito. Letra H, questão H. Acerca da repartição dos limites globais da despesa com o pessoal estabelecidos na LRF, é correto afirmar que ele quer a opção correta. A despesa com o pessoal dos tribunais de contas
será incluída nos limites do poder judiciário? Não. Do poder legislativo. Na esfera municipal, o limite do Ministério Público está incluído no poder executivo? Não tem Ministério Público no âmbito municipal, pessoal. Então está errado. Na União, inclui-se o limite do poder executivo as despesas com o pessoal do Tribunal de Contas de Justiça, do Ministério Público e do DF. Não. O Tribunal de Contas de Justiça... Ah, não, isso aqui sim, isso aqui entra. Beleza. Isso aqui está certo. Esse é o gabarito a princípio. Eu entendi aqui dizer Tribunal de Contas. O Tribunal de Justiça e Ministério Público do DF, mais as forças auxiliares... Isso é importante, deixa eu explicar. De acordo com a Constituição Federal, quem tem que bancar as despesas com o Tribunal de Contas de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, inclusive as forças auxiliares, por exemplo, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. Quem tem que bancar essa conta é a União. A União deve pagar. Então, isso aí está dentro do limite dos 40,9% da União. É isso que ele quer saber. Então, isso aqui está dentro dos 40,9%. Beleza? Vamos continuar aqui. O Ministério de cada esfera, no Ministério Público de cada esfera, o limite será repartido entre seus ramos, proporcionalmente à média de despesa com pessoal e receita corrente líquida, verificado nos últimos 3 exercícios. Não tem isso. O limite do Ministério Público, no âmbito da União, é 0,6%, certo? E no âmbito dos estados, é 2%. A entrega de recursos financeiros correspondentes à despesa total com o pessoal do Poder Executivo será resultante da aplicação dos limites com o pessoal. O que é que ele está falando aqui? Vamos ler mais uma vez. A entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com o pessoal do Poder Executivo será resultante da aplicação dos limites com o pessoal. Não, isso aqui independe. Uma coisa não condicionada, não é condicionado. Não é condicionado. Então, realmente, pessoal, o gabarito foi C de casa. Tá bom? Outra questão. Letra I. Questão I. Caso as despesas de pessoal de um ente da federação exceda, em determinado período de apuração, os percentuais da receita corrente líquida discriminados na LRF, aí vamos lá. O que é que a gente sabe, pessoal? O que é que a gente sabe até agora? A gente sabe que o excesso... Vamos até olhar para o quadro aqui. A gente sabe que o excesso deve ser reduzido 1/3 no primeiro quadrimestre e o restante no segundo quadrimestre subsequente. A gente sabe que dentre as medidas de redução da despesa, as únicas que são admitidas são, tá aqui, ó, redução de pelo menos 20% dos cargos comissionados, exoneração do servidor não estável e perda do cargo do servidor estável. Vamos voltar para a questão, que isso é o que a questão vai cobrar. O percentual terá que ser eliminado nos 3 quadrimestres? Não, são 2. A recondução da despesa ao limite legal poderá ser alcançada tanto pela extinção dos cargos e funções, quanto pela redução dos valores. Não é previsto redução de valor. Está errado isso aqui. Não poderá ocorrer redução temporária da jornada de trabalho, com adequação dos vencimentos à nova carga. Não pode. Isso aqui está certo. Ou seja, o que é que ele quer saber? Ó? Eu posso reduzir a jornada e o salário? Não. E ele está falando que realmente não pode. Por isso que a questão está certa. O ente não pode contratar operação de crédito destinada ao refinanciamento da dívida. Nesse caso é uma das exceções. Vamos voltar para o quadro mais uma vez? Olha aqui, ó. Em regra, não pode contratar a operação de crédito. Mas se for para refinanciar a dívida imobiliária, pode. O ente fica imediatamente impedido de receber transferência voluntária, mesmo aquelas relativas a ações de educação, assistência e saúde, se não alcançar a redução nos 3 quadrimestres. Primeiro, ele não fica imediatamente impedido, a não ser que seja o último ano do mandato, e ele não diz isso aqui. A redução não é 3 quadrimestres, a redução são 2. Tá bom? E, se for para educação, saúde e assistência social, mesmo assim ele continua recebendo. Mesmo assim, continua a receber. Pronto, pessoal. Aí, continuando, daqui a pouco a gente volta só com mais uma explicaçãozinha breve aí.
Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, até o próximo bloco. Fiquem com Deus. Até breve.